Olá, bem-vindo ao canal No Divã com Silvia Barros. Hoje o nosso papo vai ser sobre transtorno de pânico. Você já deve ter ouvido falar de pessoas que têm o que se chama de síndrome do pânico. O que é um pânico, né? Todo mundo imagina pânico relacionado a medo. E claro, está correto, pânico tem tudo a ver com medo. Só que o pânico é um medo completamente descontrolado e completamente dissociado de situações concretas e reais. No caso da síndrome do pânico, há uma descompensação na serotonina e na noradrenalina do cerebral, né, da pessoa. E aí o que acontece é que a pessoa começa a entrar em crises do nada, fazendo coisas cotidianas, por exemplo, no supermercado, fazendo uma compra, ou na academia, fazendo um exercício, ou no cinema, assistindo um filme super tranquilo, romântico, ela pode ter uma crise de pânico. Então vamos tentar voltar um pouquinho e falar um pouco sobre medo, né? Medo, o que é? Medo é aquela sensação que a gente tem frente a situações que realmente são concretas. Então, por exemplo, eu tenho medo que minha avó, que está na UTI, morra. Então, minha avó está na UTI, sim, ela está correndo o risco concreto de morrer, de falecer, e eu tenho medo que isso aconteça. Ok. Eu tenho medo, por exemplo, de água. Por quê? Porque lá atrás eu tive um trauma concreto, que eu quase me afoguei, e aí hoje em dia eu não tratei isso e tenho medo de água. Então quando você tem um medo relacionado a uma coisa que é concreta, que é real, que é um risco real, ok, isso eu tenho, você tem, todo mundo tem, nossa condição humana. O pânico, então, é quando o cérebro entra numa espécie de colapso. Há uma descompensação bioquímica, fato, não é? E o cérebro já perde completamente o controle de qualquer tipo de situação e a pessoa entra como se aquele sininho do medo, né? O sininho que fala, presta atenção, olha para os dois lados para atravessar a rua, cuidado com isso, cuidado com aquilo. É como se aquele sininho começasse a balançar freneticamente numa situação que não tem absolutamente nada de concreto. Né? Por que você precisa ficar com medo numa crise de pânico num cinema? E de repente isso acontece. E quando isso acontece, a pessoa entra num estado físico quase como uma iminência de morte. É uma sensação de taquicardia absurda. Muitas pessoas têm transpiração forte, excessiva. Muita gente paralisa o corpo. Tem pessoas que têm pânico e ficam com o corpo completamente paralisado. Outras pessoas têm formigamento, a boca seca. E a sensação concreta é assim, eu perdi completamente o controle, eu fico aterrorizado, a pessoa tem medo de enlouquecer e tem medo de morrer. Ela tem uma sensação muito próxima da morte, é como se ela olhasse para a morte de frente, assim, eu vou morrer, eu não vou suportar essa crise que eu estou tendo. É uma coisa de uma angústia fora do comum, e que só quem tem o pânico é que sabe e está entendendo o que eu estou dizendo aqui. E que pena que acontece muito, que muita gente em volta da pessoa que tem pânico não compreende o que é a doença. Muita gente acha que é uma frescura, muita gente acha que a pessoa quer chamar atenção. Que pena isso, que pena que os transtornos mentais muitas vezes dão essa impressão das pessoas que estão leigas em volta, né, que têm uma ignorância a respeito disso, não leem, não se informam, não conseguem entender que isso é um transtorno extremamente sério e que causa um sofrimento profundo na pessoa. É uma sensação de que eu não controlo a minha vida, eu posso enlouquecer a qualquer momento e eu posso morrer a qualquer momento. Então imagine só que uma crise de pânico, ela pode durar poucos minutos, até 40 minutos, ela vai passar, ninguém morre de pânico, ninguém realmente morre, mas a sensação é essa, e é verdadeira essa sensação, essa crise vai passar. Só que até a pessoa ter esse controle, ter essa clareza de que ela está numa crise
e que ela vai tomar o seu remedinho para controlar a crise e no máximo em 40 minutos ela vai estar de novo sob o seu controle, demora muito. Muitas vezes essa pessoa só vai ter essa noção depois que ela for para uma psicoterapia, depois que ela já está sendo medicada pelo psiquiatra, é que ela começa a ter o remedinho na bolsa e ela começa a perceber, inclusive, quando ela está na iminência da crise, e aí ela já se medica e ela já consegue ter algum controle sobre isso. Muito bem, existe um perfil psicológico das pessoas que têm pânico que em 25 anos aqui de consultório eu tenho percebido que é muito comum e isso é uma observação minha como psicoterapeuta, que é uma coisa assim de um controle. O que é o controle? Todo panicoso é controlador. Então existe uma frase que o panicoso fala quando chega aqui no meu consultório, muito reincidente, que é a seguinte: olha, eu vim aqui procurar você porque eu fui no psiquiatra fulano de tal e ele falou que eu preciso fazer terapia, eu não sei o que eu tenho direito, ele falou que eu estou um pouco ansiosa e na verdade eu nem gosto de procurar ajuda, eu nunca procuro ajuda, eu resolvo tudo na minha vida sozinho, eu acho muito estranho ter que estar aqui falando da minha vida para você e pedindo sua ajuda. Quando a pessoa vem com essa frase para mim, com essa conversa para mim, a primeira coisa que me acende é pânico. Claro que eu vou investigar outras questões, claro que eu vou falar com esse psiquiatra, claro que a gente vai trocar figurinha para fechar um diagnóstico. Mas a primeira coisa que me vem à cabeça é: essa pessoa tem um transtorno de pânico. Todo panicoso tem uma necessidade de controle. Ou seja, o pânico advém de um transtorno de ansiedade generalizada que já extrapolou, colapsou o cérebro de tanto estresse. Então essa pessoa que é panicosa, ela é uma ansiosa mesmo, ansiosa doente, ansiedade crônica, porque é uma necessidade de controle sobre o quê? Sobre aquilo que eu não posso controlar. Então o panicoso normalmente ele gosta muito de cuidar, e ele cuida de quem? Ele cuida das pessoas que ele ama. Ele cuida dos amigos, ele cuida da mãe, do pai, ele cuida do parceiro, ele gosta de cuidar. Só que esse cuidado às vezes extrapola com um controle. E não é um controle por mal, não é que ele faz isso porque ele quer mandar, ele é autoritário, não é nada disso. É um controle amoroso, é um controle no sentido assim: eu sei o que é bom para você, eu sei o que seria melhor para você. Então ele vê se a mãe foi no médico, se o pai marcou o médico, se o pai está fazendo dieta, se a mãe está fazendo academia, se o parceiro está fazendo o que ele tem que fazer, se ele está dormindo direito. Ele fica num controle sobre todo mundo que ele gosta. Ele monta uma rede de contatos e essa rede pode se amplificar e ele começa a controlar toda essa rede de contatos. No trabalho é a mesma coisa, começa a querer controlar todo mundo, porque ele quer ver todo mundo bem, porque ele acha que ele sabe o que é o bem de todo mundo. Ele acha que ele tem essa noção, claro, eu sei o que é bom pra você, eu sei o que é bom pra você, faz o que eu tô falando que vai dar certo. Só que ninguém pode carregar todo mundo nas costas e cuidar de todo mundo ao mesmo tempo. Cada um tem que cuidar um pouquinho de si também. E a terapia do panicoso, ela é muito voltada para isso, para que ele compreenda que ele tem que cuidar da vida dele, que ele tem que ter algum tipo de controle sobre as próprias atitudes, sobre o seu hoje. O panicoso ele tem que aprender a viver no momento presente, ele tem que viver no hoje, o que também é muito difícil. Para quem assistiu o vídeo sobre ansiedade, imagina o quanto é difícil viver nesse momento, no aqui e agora. Então, se o panicoso é um ansioso, que já evoluiu para um pânico, então imagina o que é para ele reaprender a estar neste momento. Como a criança, né? A criança só tem o momento presente, ela não vive futuro. A criança não tem noção de futuro. Ela pergunta: quantos dias falta para o Natal? Quantos dias falta para o meu aniversário? Ela não tem noção de futuro. Você pode dizer falta um dia ou falta 35, que para ela tanto faz. Ela só sabe que não é hoje. E essa ideia de viver o hoje é que é uma necessidade de todos nós. Mais ansiosos ou menos ansiosos. O panicoso mais ainda, né? Então, o primeiro passo é ele buscar, sim, a terapia e um tratamento psiquiátrico, né? Porque ele vai precisar ser medicado. Ele não é louco, isso não é loucura, de jeito nenhum. Isso é um transtorno bioquímico que normalmente aparece
após uma situação de luta e fuga, ou seja, uma situação em que ele segurou muito tempo. Então, por exemplo, uma doença na família. A mãe ficou doente, ele cuidou da mãe durante algum tempo, alguns anos, e aí a mãe morre e ele aguentou firme até o momento que a mãe morreu, aí vem o pânico, por exemplo. Ou um trabalho que ele se dedicava muito, intensamente, dava o sangue no trabalho e ele é demitido sem mais nem menos do dia para a noite, vem o pânico. Ou seja, o pânico não vem do nada. São pessoas que já carregam uma sensação de grande ansiedade por um longo período de vida, anos. E aí acontece uma situação traumática e aí a pessoa enfrenta a situação, relaxa e aí vem o pânico. Muitas outras doenças também vêm desse momento, né? De quando você relaxou de uma situação de muita luta e aí vem a doença e te pega dessa forma assim, surpreendente, né? Quando a pessoa está se tratando, o pânico ele tem um tempo de tratamento em psicoterapia que é 2 anos. Quando as pessoas estão nesse processo de tratamento e ela já percebe que ela está controlando, já não está mais tendo crises, está conseguindo controlar a ansiedade, está vivendo mais no presente, está deixando cada um que ela ama viver a própria vida e tudo mais, o que acontece? Ela começa a desenvolver um outro tipo de medo, que é o medo de ter medo. Ou seja, é o medo de ter uma crise. Ela não está tendo crise, está controladíssima, no entanto, ela começa a entrar em um outro processo de ansiedade, que é o medo, mas e se eu for nessa festa e eu tiver uma crise no meio da festa? E se eu for para essa viagem e passar num túnel e tiver uma crise de pânico dentro do túnel? Pegar um congestionamento e tiver uma crise no meio do congestionamento? E se eu pegar chuva e eu ficar com medo na serra da chuva e eu não tenho para onde fugir? Então ela começa a tentar de novo catastrofizar o futuro e aí ela entra em outro tipo de crise, que é essa crise mesmo de uma coisa imaginária, quer dizer, e se eu tiver crise? Então por isso que o pânico tem um processo de 2 anos de tratamento, que é para trabalhar não só a crise que está acontecendo, para que a recorrência seja cada vez menor, e depois para tratar o medo de que uma crise nova apareça. É importante dizer para você que está assistindo que pânico não é frescura, que pânico é uma doença. Eu já falei no início e estou falando de novo. É uma doença, tem tratamento, tem que ser tratado. Não leve isso como se fosse uma coisa banal. Não é uma coisa banal, é uma coisa extremamente preocupante. É aterrorizante para quem sente. Respeite isso, se uma pessoa da sua família, se uma pessoa próxima a você, se sua esposa, seu marido estiver tendo sintomas, né, demonstrando sintomas de pânico, cuide dele, leve no profissional, leve no especialista, se cuida, se for você, se cuida, vai buscar uma ajuda, porque tem tratamento, mas se não trata, como qualquer coisa que você não trata, a tendência é piorar. É agravar. E aí fica cada vez pior, não é? Aí fica cada vez pior. Ninguém morre disso não, mas pode trazer outras questões, outros prejuízos, por exemplo, a perda do emprego, a perda do relacionamento, a perda do sono, você não tem mais calma, você não tem mais paz, você não vive mais. Então vamos pensar que tudo que a gente trata no início fica muito mais fácil. Se estiver percebendo que está começando a entrar numa ansiedade descontrolada, começando a ter taquicardia, começando a suar frio, começando alguns sintomas desses de início, mas ainda não está gerando uma crise, já é o momento de procurar terapia, de tentar já reverter esse processo, porque o teu nível de ansiedade, aquilo que você suportou, já está demais. Você já suportou muito. Está na hora de dividir o peso, está na hora de buscar ajuda, está na hora de encontrar um caminho aí da solução e não ficar aí reverberando o problema só. Ok? Espero ter te ajudado com esse vídeo. Espero mesmo que você entenda que tudo tem ajuda e tudo tem solução, desde que você tenha a humildade
de buscar essa ajuda. Se você curtiu, por favor, se inscreve no canal. Semana que vem temos mais vídeos. Toda segunda-feira tem um vídeo novo para você refletir, para você pensar. O objetivo é te fazer conhecer mais algumas coisas que a gente às vezes ouve falar, mas não sabe direito o que é. E é isso, me aproximar de vocês. E, por favor, comenta, coloca seu comentário, compartilha aí no seu Face, assina o canal, vai ser muito bom a gente se ver de novo a semana que vem. Muito obrigada e até a próxima!